minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Mediunidade, em linhas gerais, é a capacidade, o atributo que os seres vivos têm de perceber a realidade espiritual na qual está envolvido. De forma que raros são os seres humanos, diz Allan Kardec, que não têm o mínimo rudimento desse atributo da natureza do nosso espírito. Ou seja, mediunidade é a ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. E nós, como seres espirituais que somos, temos essa possibilidade à disposição do nosso espírito. É evidente, há uma variação muito grande entre uma e outra pessoa. A doutrina espírita considera médium ostensivo aquela pessoa que tem a fenomenologia mediúnica um pouco mais exacerbada e que por isso mesmo pode se transformar num mecanismo, num trabalho de progresso do espírito, usando-a conscientemente. Daí a necessidade premente, a necessidade de se estudar, a necessidade de conhecer a sua própria mediunidade e conhecer tudo aquilo que se estuda a respeito, sempre a partir do Livro dos Médiuns, que é onde Kardec faz todo um estudo próprio acerca deste atributo natural, para que nós possamos tirar proveito positivo. Quem de nós já não se impressionou em algum ambiente qualquer, com algo que a gente sente, mas não está vendo? Quem de nós já não pressentiu a presença de alguém sem que não exista ninguém dentro do ambiente? Quem de nós já não se arrepiou num determinado ponto e não sabe por quê? Tudo isso pode ter muito a ver com a mediunidade. É a percepção do ambiente espiritual. E todos nós estamos sujeitos a isso, porque existe um ambiente espiritual. E nós viemos dele, estamos numa passagem corporal e vamos retornar a ele. E nós já podemos nos lembrar então das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: o Espírito sopra a vida onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Esse dizer do Cristo está no contexto do diálogo que ele tem com Nicodemos, o doutor da lei, acerca de como se atingir o reino dos céus. Nicodemos, doutor da lei, e que tinha uma certa facilidade para compreender Jesus, foi ter com ele, às escondidas, evidente, por conta da sua condição diante do sinédrio, mas Nicodemos questiona Jesus acerca de como conseguir atingir o reino dos céus, que seria um estágio espiritual maior, e Jesus insere no diálogo a questão de nascermos de novo, a questão da reencarnação, e é nesse diálogo que Jesus fala que o Espírito escolhe onde vai nascer, mas ele já existe antes do mundo físico e ele vai continuar existindo depois do mundo físico, ou seja, existe uma realidade espiritual que nos envolve, nós viemos dela e para ela nós vamos voltar depois da morte do nosso corpo físico. Mas o nosso bate-papo, as nossas reflexões, vai girar em torno dessa sensibilidade mediúnica, dessa possibilidade mediúnica, mas não gostaríamos de levar as coisas para o campo da mediunidade ostensiva, que deve ser trabalhada nas aulas e nas sessões de estudo próprio para isso. Nós gostaríamos de falar da mediunidade do nosso dia a dia, dessa sensibilidade que todos nós temos, independente de sermos médiuns ostensivos, independentemente de sermos espíritas, porque a mediunidade é um dom do ser humano e não é um atributo exclusivo daqueles que frequentam as casas espíritas. Não. A sensibilidade mediúnica faz parte da natureza humana.
Muitos de nós às vezes dizem, eu não gostaria de lidar com isso, eu não quero isso para mim, e normalmente quem diz isso são aquelas pessoas que já trazem no seu planejamento reencarnatório a necessidade de se trabalhar isso. A pessoa reluta, mas isso é uma outra história. Nós queremos falar, enfatizar a questão da mediunidade do dia a dia, a que todos nós estamos sujeitos, queiramos ou não, aceitemos ou não. Por que nós gostaríamos de tocar nesse assunto? Porque nós, naturalmente, por sermos seres sensíveis ao mundo espiritual, nós estamos sujeitos a ele. Nós estamos sujeitos às forças do mundo espiritual, nós estamos lidando o tempo todo com as coisas do mundo espiritual, e também com relação a isso é preciso tirar proveito, fincando os pés numa posição em que dá para a gente fazer algo a respeito, no sentido de buscarmos uma integração melhor com os espíritos superiores, de forma que a gente aproveite melhor a nossa vida aqui na Terra. Bom, se Jesus apresenta para nós a existência do mundo espiritual, dizendo que somos seres espirituais, que saímos do mundo espiritual e a ele vamos voltar, Jesus também nos aconselha, numa frase tão falada no meio espírita, a vigilância com relação a isso. E ele vai dizer textualmente, vigiai e orai para não cair sem tentação. O que é que Jesus está falando? Vigie as suas percepções e o seu mundo íntimo e entre em estado de oração para que você não caia em tentação com relação às coisas que são prejudiciais, que são do campo da viciação, do campo das nossas paixões menos felizes aqui na Terra. Jesus está sinalizando para todos nós a necessidade que temos de tomarmos conta do nosso mundo íntimo, porque toda a sensibilidade mediúnica, ela se dá no campo do espírito, ou seja, no campo íntimo da nossa mente. Emmanuel começa o livro Pensamento e Vida dizendo que a nossa mente é o espelho da vida onde nós nos encontrarmos. Ou seja, a nossa mente de espírito, com toda a sua estrutura cultural, toda a sua carga de emoção e sentimento desenvolvida ao longo das nossas existências, é que vão fazer com que a gente tenha determinada sensibilidade e determinada empatia com determinados âmbitos espirituais. Vamos trabalhar um pouquinho isso com Jesus e com a doutrina espírita, começando por Jesus. Jesus, em duas oportunidades, se referiu ao espírito imortal que somos. Primeiro, ele diz que nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E com referência ainda a isso, Jesus vai dizer, fazei brilhar a vossa luz. O que significa essas palavras do Mestre? Ele está dizendo para nós todos que somos objetos portadores de uma luminosidade. E que essa luminosidade pessoal nossa é que vai clarear o mundo. A partir do nosso espírito as coisas vão ficar muito mais claras. Mas vamos raciocinar um pouco mais. Jesus pede para que nós façamos brilhar a nossa luz. O que significa, num raciocínio simples, que ela está apagada. Pois que se já estivesse acesa, ele não pediria para que nós brilhássemos a nossa luz. Então, há 2000 anos atrás, o nosso estágio espiritual ainda era pior do que é agora, e nós tínhamos, por necessidade, iniciar um processo de iluminação do nosso espírito, ou uma melhora da luminância do nosso espírito, ou da emissão de luz do nosso espírito. Guardemos essas informações, nós voltaremos a Jesus a respeito disso. Allan Kardec inicia o discurso, os questionamentos com a espiritualidade acerca da condição primária do nosso espírito, na questão 23 do Livro dos Espíritos. É quando Allan Kardec pergunta para os espíritos o que é o espírito, ou seja, o que é que nós somos. Além de termos a identidade de sermos os seres vivos do universo, da criação divina, a questão 23 fala do atributo principal que nós somos. O espírito é o princípio inteligente do universo, ou seja, é uma criatura, porque ele é criado, é uma criatura, e é criado por Deus, que tem por atributo essencial a inteligência, ou seja, a capacidade de aprender, a capacidade de ensinar, a
a capacidade de sonhar, a capacidade de imaginar, a capacidade de empreender, de fazer planejamentos. Consequentemente, a capacidade de se desenvolver, e nós já temos noção clara de que o nosso, pela doutrina espírita, pelo menos duas referências básicas nós já temos, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, ponto de partida, a justiça de Deus e bondade de Deus. E todos nós um dia vamos atingir uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta seria a de Deus. De forma que nós temos um trajeto a ser cumprido. Quando atingirmos a perfeição é que nós vamos, segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, nos encaixar na obra divina e fazer o que se espera de nós. Significa dizer que enquanto nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência, nós trabalhamos basicamente para nós mesmos. E à medida que essa inteligência se desenvolve e vai sendo mais abrangente, nós vamos participando mais ativamente da obra divina e mais conscientemente. Mas é o princípio inteligente. Allan Kardec pergunta na questão seguinte, a questão 23a, qual é a natureza íntima do Espírito? É como se o codificador perguntasse do que o Espírito é feito. Simples assim. E os Espíritos vão dizer que com o nosso entendimento, com as nossas palavras, é muito difícil compreender do que se trata o Espírito, porque ele, embora não seja matéria, ele é alguma coisa. Nós temos uma facilidade muito grande de entender o que é matéria. São as coisas palpáveis, que têm extensão, que têm peso. Mas com relação ao Espírito, isso ainda não é dado ao nosso entendimento por conta justamente da nossa condição espiritual. Mas o que os Espíritos dizem é que nós precisamos compreender que somos criaturas. E se há criatura, significa que há um Criador, então há um Pai. Que para ser em última instância Pai, Deus, precisa ser perfeito. Então nós temos um ponto de partida que são as mãos da perfeição. Se é perfeito, é justo no máximo e bom no máximo. Então, consequentemente, não há nada em nós que seja mal, que seja ruim. Há comportamentos inadequados, fruto da escolha do próprio princípio inteligente enquanto não desenvolve a sua inteligência. Consequentemente, nesse processo de educação, nós vamos aprendendo a fazer mais coisas certas e evitar mais coisas erradas. Sempre sobre a influência do mundo espiritual, porque espíritos somos, mas sigamos com o raciocínio para entendermos isso melhor. Allan Kardec vai perguntar para os espíritos, então, se o espírito tem uma forma determinada, que seja limitada e constante. Por isso que nós construímos uma mesa, ela tem uma forma determinada, limitada e constante, enquanto mesa. Os espíritos disseram que aos nossos olhos não, mas aos olhos dos espíritos superiores sim. O que isso significa? Significa que nós não enxergamos espíritos. Nós não temos essa possibilidade ainda de enxergar espíritos. Mas Navarro, isso não é possível. Eu de vez em quando vejo pessoas que já morreram. Não, nós não estamos enxergando o espírito. Nós estamos enxergando um envoltório fluídico que envolve o espírito. É diferente, nós estamos enxergando o perispírito, que é o corpo perispiritual, e quem assistiu o Ghost, pelo menos uma vez na vida, vai se lembrar do que se trata, né? Porque quantas vezes passa Ghost, toda semana passa. Quando a pessoa desencarna, a cópia se levanta. Aquilo ali é o perispírito. O espírito está lá dentro. Então nós não temos condição de ver o espírito ainda. Por isso que eles falam que aos nossos olhos de encarnados, não, mas aos olhos dos espíritos superiores, que é quem ditaram, os que ditaram a codificação são espíritos superiores, eles conseguem enxergar o espírito em si mesmo. Mas Allan Kardec é um pesquisador, ele é um cientista. Então ele questiona os espíritos, ainda acerca dessas condições naturais do espírito, porque na sequência da resposta que o espírito não pode ser visto, eles falam que a gente pode ter um termo de comparação, que o espírito seria como uma fagulha etérea, uma chama, um clarão, ou seja, um foco de luz, algo luminescente, algo que emite uma vibração. E Kardec pergunta, esta luminescência, essa fagulha, esse clarão, tem uma cor qualquer, ou seja, o espírito tem uma cor? E os espíritos disseram que sim.
que pode variar do opaco ao brilho intenso de um rubi. Segundo, o desenvolvimento moral do espírito, ou seja, aquela luz que Jesus mandou a gente acender por conta de sermos um objeto, entre aspas, que emite luz, pode ser uma luz apagadinha, opaca, como pode brilhar como brilha um rubi, não necessariamente para o espírito vermelho, como o rubi. Uma coisa se engrena a outra. Jesus fala que somos luzes e emitimos essa luz, e essa luz é proporcional à nossa intenção, ao nosso desenvolvimento, à nossa condição íntima, a mente, que é espelho da vida. Por isso cada um de nós enxerga a vida muito particularmente. E daí a necessidade de entendermos que as pessoas nunca vão enxergar a vida como nós enxergamos, os problemas que nós enfrentamos mesmo em conjunto familiar, por exemplo, nunca serão vistos sob o mesmo prisma, porque somos espíritos individuais que passamos por caminhos diferentes e, portanto, a gente sempre verá coisas diferentes do que as outras pessoas veem e vice-versa, e daí a gente tem a necessidade de respeitar a opinião e a posição das pessoas, porque nós não somos iguais a ninguém e ninguém é igual a nós. Mas voltemos à questão da luz que brilhamos em função da nossa capacidade intelectiva e da nossa capacidade moral. Ora, luz é vibração. Luz é vibração. E cada uma das suas vibrações, a sua respectiva cor. Então, à medida em que o espírito varia a sua luminescência, ele está variando também as suas ondas. E essas ondas têm como gênese a mente do espírito, fundamentada naquela cultura que ele tem, nos valores que ele tem, na moral que ele já desenvolveu. Mas importa dizer, e para o nosso entendimento, que eu gero uma onda que extrapola o meu corpo físico. Tanto, isso é verdade, que Jesus vai pedir para que eu ore pelos meus inimigos, por aqueles que me perseguem e caluniam. O que significa dizer que a minha oração, que é emitida através da minha onda pensamento, vai atingir o objetivo da minha oração. E hoje já se sabe, pesquisas científicas, o quanto impactam, por exemplo, na recuperação física de doentes que recebem orações sem saber de determinados grupos. Reúne-se um grupo de pessoas para orar por determinado grupo de doentes que não sabem que estão recebendo oração. Em comparação com um outro grupo que não recebe oração, esse grupo que recebe cura-se mais rapidamente. Efeito da vibração que o Espírito emite, do direcionamento que damos e da intensidade que damos. De qualquer forma, essa onda está saindo do meu espírito, a partir do meu cérebro, inunda todo o meu perispírito, consequentemente inunda todo o meu corpo físico. Significa ainda dizer que as pessoas que oram mais, as pessoas que frequentam trabalhos religiosos, isso é pesquisa científica, vivem mais, com mais saúde e curam-se mais rapidamente das suas enfermidades. Tudo isso é pesquisas médicas. Então, impacto. Mas não é sobre isso ainda que gostaríamos de falar, é sobre a mediunidade. Ora, se eu sou um emissor de ondas, e essas ondas passam por aí, todos os seres pensantes, estejam encarnados ou desencarnados, também fazem a mesma coisa. O que significa dizer que nesse instante, dentro desse ambiente, nas palavras de André Luiz, explicando para nós todos em mecanismos da mediunidade, estamos mergulhados num oceano de energia psíquica, onde cada um de nós contribui para o todo. Já perceberam os caros amigos que nesse ambiente está mais ou menos uniforme, porque o nosso pensamento aqui está voltado para aprender, para pensarmos acerca das leis da vida. Estamos interagindo com os espíritos trabalhadores da casa que nos ajudam nesse instante a estarmos mais presentes aqui do que lá fora. Estamos aqui protegidos de determinadas entidades espirituais que normalmente nos acompanham e que não têm interesse no nosso progresso, por isso eles não entram aqui, ficam lá fora. Com isso a gente tem a condição melhor de entendimento das coisas que se passam aqui dentro e a gente pensa mais homogeneamente. Mas imaginemos o nosso ambiente familiar, onde convivemos em família com várias pessoas. A energia do ambiente, a energia mental, é a somatória de todas as energias. Simples assim.
E ela será sempre responsável pela qualidade do ambiente espiritual na qual nós nos encontramos. Mas eu penso diferente dos meus familiares. E cada um deles diferente de mim. E às vezes nós enfrentamos problemas de forma antagônica. E às vezes nós assistimos determinados programas de televisão juntos. Pois toda essa energia pensante vai criar um padrão vibratório dentro de nossas casas. Consequência natural, o padrão vibratório de nossas casas depende daquilo que nós pensamos, do nosso comportamento mental, das nossas intenções, das nossas vontades, dos nossos estados de ânimo, de espírito. Simples assim. Responsabilidade pessoal de cada um de nós fazer brilhar a sua própria luz. O palavreado que usamos, as ideias que temos, as atitudes verbais, as atitudes emocionais, mentais, psicológicas, é que vão ditar as energias no nosso entorno e que vão alimentar o ambiente no qual nós estivermos. Daí a responsabilidade nossa em produzir saúde espiritual a partir de nós para aqueles que convivem conosco. É uma obrigação natural. Mas voltemos à questão da onda. Pois que se eu imito uma onda de pensamento, essa onda de pensamento vai se entrelaçar e vai cruzar o ambiente no qual eu me encontrar. E vice-versa, as pessoas que pensam, os espíritos que pensam. Ora, a própria mecânica ondulatória diz que as ondas são capazes de se superpor, de uma superposição. Ou seja, ondas afins, ou seja, na mesma intensidade, na mesma vibração, na mesma frequência, elas se sobrepõem. O que significa dizer que há uma possibilidade de ressonância. Ou seja, se alguém vibra uma onda parecida com a minha e eu capto essa onda e assumo aquela onda como um pensamento meu, eu já tenho uma ligação fluídica ou uma ligação vibratória com a mente que forneceu aquela onda. Do que é que estamos falando? Nós estamos falando das tentações que Jesus falou. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Então, algumas pesquisas que são divulgadas aí dizem que nós temos entre 30 mil e 90 mil pensamentos diferentes por dia, os seres humanos. O que significa dizer que nem todos eles são nossos. Muitos desses pensamentos são gerados, mas estão aí flutuando, a gente passa por eles, eles passam por nós. Kardec vai conversar com os espíritos sobre isso e eles falam que não é interessante nem é bom que nós queiramos identificar quais são os pensamentos que são nossos e quais não são. Nós ficaríamos doidos, entre aspas, porque não dá para identificar. Mas uma coisa nós podemos fazer, como Jesus disse, vigiar. Mas vigiar o que? A qualidade do pensamento que está dentro da nossa cabeça, dentro do nosso sensório. Vigiando a qualidade do pensamento, eu posso entrar em prece. E quando Jesus fala vigia e ora para não cair em tentação, significa que a oração é um antídoto para nós não mantermos dentro da cabeça energias menos felizes ou pensamentos menos felizes. Então eu entro num estado de oração, eu elevo a minha frequência, consequentemente eu me afasto dos pensamentos menos felizes. Então rezar faz bem. Rezar faz bem para o nosso corpo físico, a medicina está dizendo isso, e espiritualmente nos afasta da influência dos espíritos menos felizes, que ainda geram pensamento menos feliz. E às vezes intencionalmente vamos conversar um pouquinho sobre isso. De qualquer forma, fica estabelecido que essa mediunidade, que é a capacidade de interpretarmos o pensamento alheio, é natural nos seres humanos. E se é natural em nós, passa a ser um atributo. E se é um atributo, é de responsabilidade nossa. Então, muito daquilo que nós fazemos nem é por conta da nossa própria vontade. Quem de nós já não se viu fazendo algo que não estava a fim de fazer? Algo que jamais imaginou que ia fazer? Algo que foge completamente dos padrões do dia a dia. A invigilância nos leva às vezes a fazer coisas que a gente não tem o mínimo de identidade com a coisa, mas é justamente porque a gente ainda não vigia o tempo todo
Estamos aprendendo a fazer isso e também não oramos para não cairmos em tentação, segundo Jesus. Mas o fato é que as coisas acontecem nesse sentido. Nós estamos sujeitos a ambientações de fora para dentro, que sempre serão correspondentes aos nossos valores morais, às nossas viciações e às nossas paixões, no sentido de fazermos com que elas aconteçam em continuidade. Raciocinemos então com a doutrina espírita. Allan Kardec pergunta para os espíritos, e é a questão 457 do Livro dos Espíritos: os espíritos conhecem os nossos pensamentos? Sim. Conhece a ponto de saberem aqueles pensamentos que você quer esconder de você mesmo. Ou seja, o nosso mundo íntimo, por conta de estarmos gerando ondas o tempo todo, está à disposição dos espíritos. E basta um espírito chegar em nós, ou próximo de nós, e fixar a sua ideia, a sua atenção, melhor dizendo, naquilo que nós estamos pensando, ele enxerga o que estamos pensando. E a partir disso, o espírito consegue, com um pouco mais de perspicácia e perseverança, descobrir quais são as nossas tendências menos felizes, caso ele esteja mal intencionado. Somos um livro aberto à espiritualidade. É lei da vida. Não há como fugir disso. Porque quando estamos desencarnados, nós também podemos fazer isso. É bem verdade que a gente não é muito chegado em querer saber da vida dos outros. Detalhes da vida alheia. Agora imaginemos um espírito livre do corpo físico, ninguém vê ele, ele vai onde ele quer. Como é que se faz? O espírito tem curiosidade, muitos, os inferiores, moralmente falando. Então, Kardec continua conversando com os espíritos. Duas questões depois, 459, ele faz a pergunta que todos nós precisaríamos estudar muito. Participam então os espíritos de nossas vidas? Sim. De tal forma que a maior parte das vezes, ou seja, das nossas atitudes, são eles que estão nos dirigindo. A maior parte do tempo, a maior parte das nossas ações são dirigidas pelos espíritos desencarnados, justamente porque nós ainda não adquirimos uma autonomia funcional, em função ainda de não dominarmos as nossas influências e o nosso próprio espírito. Consequentemente, a gente põe um piloto automático, e esse piloto automático vai sendo guiado, entre aspas, por entidades espirituais que nos circundam no tempo todo. Obrigação natural, começar a pensar antes de agir. Vigiar e orar significa prestar atenção no que está se passando no nosso mundo íntimo e escolher as coisas certas. Mas o que é escolher as coisas certas? Aquelas que estiverem de acordo com a lei de Deus. E a lei de Deus foi resumida por Jesus em lei de amor, que em consequência é fazer para o próximo aquilo que queremos para nós mesmos. Praticamente. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer precisa ter um ponto de referência. O ponto de referência é o amor. O que estamos fazendo vai impactar de que forma as pessoas que estão ao nosso redor. Todas as vezes que houver um impacto negativo, contrário à lei de amor, contrário à caridade, nós estamos agindo inadequadamente. E todas as vezes que a gente estiver fazendo, mesmo que impacte negativamente em alguém, mas que é o mais certo a ser feito segundo a ótica da justiça divina e do amor, nós estaremos agindo no sentido certo. E continua pesquisando com os espíritos, e a questão 467 é reveladora. O que é que atrai os espíritos para junto de nós? Como evitar? Os espíritos disseram a Kardec e a todos nós, está no Livro dos Espíritos, que os espíritos são atraídos para junto de nós justamente pelas vontades que temos e pelos pensamentos que criamos e mantemos. Então, tudo o que está sujeito às nossas vontades e aos nossos pensamentos é que vão ditar quais tipos de espíritos que estão junto de nós no dia a dia de nossas vidas. Ora, as minhas vontades e os meus pensamentos estão relacionados ao quê? Se as minhas vontades estiverem relacionadas tão somente à satisfação das minhas viciações físicas, psicológicas, emocionais, eu vou atrair espíritos para esse fim. Se as minhas maquinações psicológicas
pensamentos estiverem voltados para o bem comum, eu vou atrair espíritos afins com o bem comum, ou seja, os espíritos que têm interesse no bem comum. Então eu passo a escolher que companhia espiritual eu vou ter junto de mim. Ou seja, cada um de nós elege em si mesmo e por si mesmo as companhias espirituais que vai ter junto de si. As responsabilidades vão aumentando. Pensamentos e vontades. Então é preciso trabalhar essa questão do pensamento. Eu não preciso saber que tipo de pensamento determinado ser está pensando. Eu preciso saber que tipo de pensamento eu estou pensando. E se isso é bom ou se é ruim. Se for bom, eu mantenho. Não importa se é do meu espírito ou se é influência externa. Mas se for ruim, eu tenho que tirar imediatamente, assim como faço quando eu estou ouvindo uma programação qualquer dentro do carro com um rádio. Se a emissora de rádio não é do meu agrado, o que faço? Eu troco de emissora. Assim a televisão. Centenas de canais à disposição, nós escolhemos o que vamos assistir. O pensamento também é assim. Daí a necessidade de entendermos que os bons espíritos pensam sempre positivamente, no sentido de nos arrancar da animalidade, no sentido de nos arrancar do primarismo, no sentido de nos arrancar de uma vida intempestiva, de agir por impulso. Os bons espíritos sempre trabalham no sentido de influenciar o nosso espírito ao crescimento, ao desenvolvimento, à prática do amor. O contrário disso, maus espíritos, aqueles que vão nos manter na ignorância moral, na ignorância intelectual, aqueles que vão nos manter nas viciações e nas paixões, aqueles que vão soprar para o nosso ouvido, no nosso ouvido coisas que nós estamos acostumados a ouvir. Eu não vou levar desaforo para casa. Comigo não bateu, levou. Todas as vezes que a gente pensa, eu não vou baixar a cabeça para essa pessoa, eu não vou engolir esse desaforo, nós estamos dando ouvido para espíritos orgulhosos, prepotentes, vaidosos, que fazem com que a gente permaneça num estágio tal que seja o deles. E às vezes o espírito não tem nada pessoalmente conosco, mas ele não quer que o bem se estabeleça. E é fácil entender isso. Porque de vez em quando é evidente, não entre os espíritos, mas aí fora a gente escuta muito, se não é para mim, não é para ninguém. Os espíritos também pensam assim, se não é para mim, também não é para ele. Então a pergunta que se faz é, de que forma eu estou usando a minha mediunidade natural? Porque é uma mediunidade natural, que ela está à disposição do meu espírito 24 horas por dia. Então eu tenho sido médium de quem? Dos bons espíritos, que vão induzir sempre a receita de Jesus. E qual é a receita de Jesus? Perdoar 70 vezes 7 vezes, oferecer a face esquerda a quem bate na direita, caminhar 2.000 passos com quem pede para caminhar 1.000, dar a camisa para quem pede a blusa também, e assim sucessivamente. Percebamos que os bons espíritos sempre vão nos aconselhar, mas nunca vão tomar a decisão por nós, porque é de atribuição natural. Os maus espíritos eles são entrando, e eles vão entrando mesmo, e acabam nos guiando, porque eles são tocados por paixões, como nós somos, e eles não se incomodam se nós estamos sendo instrumento deles ou não. Simples assim. E por isso a gente repete a pergunta, de quem temos sido médiuns no nosso dia a dia, 24 horas por dia? E é preciso refletir sobre isso. É preciso refletir sobre isso. Porque o nosso comportamento é que vai ditar as regras de quem somos espiritualmente falando. Viemos ao mundo físico para passar por um processo de educação tal que a gente saia daqui melhor do que quando chegamos. Viemos para o mundo físico, onde a prática do dia a dia, se for na prática do amor, vai cobrir uma multidão de pecados de uma outra existência ou de outras existências. Ou seja, os desequilíbrios e os problemas causados em outras existências podem ser modificados através de uma prática constante no bem aqui na Terra, devotadamente e sem interesses outros, senão a própria prática do bem, ou seja, o prazer pelo bem e para o bem. A construção do mundo melhor passa, portanto, pela construção de um ser melhor. Trata-se de melhorar o mundo a partir de mim mesmo, a partir do meu próprio espírito.
onde eu começo a pensar melhor, agir melhor, mais premeditadamente no bem, para que eu consiga interferir positivamente no mundo. Ora, é consequência natural dessas informações que a doutrina espírita, é consequência natural entender que um espírito que pensa um pouco melhor já é uma luz no mundo, que vai iluminar o mundo, como se nós estivéssemos num ambiente muito grande e cada um de nós acendêssemos um palito de fósforo, ou uma velazinha que seja. A somatória de todas essas energias vão fazer com que a iluminação se dê no todo. Mas se eu não conseguir iluminar o todo, pelo menos estou iluminando o meu entorno. E nós temos bem noção do que se trata, porque a gente fala, fulano é um espírito de luz, é uma pessoa iluminada, por conta das suas atitudes, do seu conhecimento. Mas na prática, pergunta Kardec na questão 469, o que se deve fazer para evitar cair em tentação, ou o que se deve fazer para evitar agir em nome de espíritos menos felizes? E os espíritos dão a regra, aliás são só duas. A primeira delas, pratique o bem sempre. A prática do bem, incessantemente, repetindo, a prática do bem, incessantemente, faz com que nós pensemos melhor, vibremos uma luz melhor e nos afastemos dos espíritos menos felizes, da influência deles. O que significa isso? Voltemos a Jesus. Não repila aquele que te pede emprestado, disse Jesus. Nós não podemos, evidentemente, levar a conta tão somente de emprestar coisas ou valores materiais. Não. Jesus não poderia estar fechando o ângulo da questão tão somente na questão monetária ou na questão material da coisa. Não. Raciocinemos nos dias de hoje, nessa vida tão louca que nós estamos vivendo, nessa vida corrida, ou nas palavras de Joana de Ângeles, nessa vida de tempo sem tempo. Nós vivemos um tempo que a gente não tem tempo para nada e para ninguém. Pois é justamente isso. Não sei se vocês prestaram atenção, a semana passada era Natal e nós já estamos no 5º mês do ano. Está passando muito rápido, porque nós estamos nos envolvendo em muitas coisas. Jesus quer dizer o seguinte, para as nossas reflexões, na nossa interpretação, se me permite. As pessoas estão pedindo muitas coisas emprestadas. E vou citar um exemplo pessoal. Terça-feira à noite, que passou, feriado lá em casa, reunimos a família. No momento que fiz a experiência, eram 10, mas nada pessoal, eram 10 mulheres à mesa, na mesma mesa. Eu contei. Das 10, 6 estavam com o celular na mão, passando o dedo na tela. Os homens também estão assim. É que naquele instante, coincidentemente, eram 10 mulheres à mesa. Numa reunião familiar festiva. 6 pessoas optam por estar conversando com quem está longe e não conversam com quem está perto. 6 pessoas estão interagindo com o mundo virtual, deixando o mundo natural próximo. Alguma coisa está errada. É nesse sentido que Jesus vai dizer, não repila aquele que te pede emprestado, porque as pessoas hoje, se nós prestarmos atenção, as pessoas estão pedindo coisas emprestadas para nós, que são coisas do Espírito. As pessoas estão pedindo emprestado de nós outros um pouquinho mais de ânimo diante da vida. Elas esperam isso. Um pouquinho mais de coragem diante da vida. As pessoas nos observam. E se nós formos um pouquinho mais corajosos diante dos percalços da vida, dos desafios da vida, nós conseguimos fazer com que elas também se esforcem um pouco. As pessoas estão pedindo para nós um pouquinho do nosso tempo, no sentido de convivência objetiva. Elas estão pedindo emprestado um pouquinho da gente, o nosso ombro amigo, a nossa mão amiga. Está faltando abraços. Eu não me lembro se já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo, se me permitem, para quem não ouviu. Uma experiência que passamos aqui com moradores de rua em São José do Rio Preto, participávamos de um trabalho de divulgação, de fornecimento de alimentação noturna.
E numa determinada oportunidade, um grupo muito grande de moradores de rua, no ponto de maior ajuntamento, um rapaz se aproximou sem respeitar a fila. Eu perguntei para ele se ele não queria se alimentar. Ele falou: não, eu não quero alimento, eu quero um abraço. Carência de todos nós. Quem de nós não gosta de ser abraçado de vez em quando pelos seres que a gente ama? Quem de nós não gosta de ser abraçado por aqueles seres que nós convivemos? Pois é, as pessoas também. As pessoas esperam um abraço da gente, o nosso ombro amigo, a nossa mão amiga. Um como vai, um eu te amo, como é que você está? E aí, quem vai ser? Não importa. Importa a nossa dedicação. Jesus está dizendo para a gente não repelir as pessoas que querem emprestar. Pois todas as vezes que nós fizermos algo em benefício das pessoas, nós estamos sendo médicos de quem? Dos bons espíritos, que trabalham para implantar o amor na terra. Então, o desafio está onde? O desafio familiar, por exemplo, não está nas pessoas que convivem comigo, está dentro de mim, na forma que eu me encontro em relação a elas, na forma como eu penso em relação a elas, na forma como eu gerencio os meus valores em relação a essas pessoas. Porque nós sempre estaremos com as pessoas certas, no lugar certo, para fazer o que é certo. Pois quando Jesus fala para Nicodemos que o Espírito sopra a vida onde Ele quer, o Espírito planejou sua vida para viver justamente ali, onde é a sua maior necessidade com aquelas pessoas. De forma que, se nós pensarmos melhor e no bem, nós estaremos indo de encontro ao pensamento do nosso anjo guardião, que conhece a nossa ficha corrida de outras eras e as nossas necessidades principais para essa. E de forma que, se eu perguntar para ele, então, o que eu faço agora diante dessa situação, ele vai dizer no nosso ouvido: pratique as orientações de Jesus, que será melhor para você. Nesse instante eu estou sendo médium dos bons espíritos. Então praticar o bem é fazer tudo que está ao nosso alcance o tempo todo, desde a hora que acordamos até a hora que vamos deitar, para transformar a vida das pessoas em algo melhor. Pois que se eu espero coisas delas, elas também esperam coisas de mim. E nós, para não ficarmos tão somente no âmbito espírita, vamos lembrar da grande Madre Teresa de Calcutá. Não permita, nunca, que alguém saia de perto de você pior do que quando chegou. Ou seja, a nossa necessidade básica é produzir bem-estar, é produzir qualidade de vida. Para quem? Para aqueles que convivem conosco. Porque esses que convivem conosco são o próximo que Jesus anunciou no seu Evangelho. E é para eles que nós temos que direcionar o nosso espírito. Mas enquanto eu estiver pensando em receber do próximo, eu ainda sou egoísta. Eu ainda estou no primarismo de querer só receber e não compreendi as próprias palavras de Jesus, que cada um recebe segundo dá. A cada um é dado segundo as suas obras, disse Jesus. Então não é fazer o bem o tempo todo. As pessoas esperam ver a gente um pouco mais animado, um pouco mais confiante, um pouco mais otimista. As pessoas esperam ver na gente uma possibilidade de socorro, uma possibilidade de amparo, uma possibilidade de ter alguém que os secunde. Não há, porque somos assim no caso de necessidade. O segundo tópico tem a ver com o primeiro. Segundo os Espíritos, a prática do bem incessante nos ajuda, mas é preciso confiar em Deus. Depositar toda a nossa confiança em Deus, dizem os Espíritos na questão 469 do Livro dos Espíritos. Mas me parece ser uma coisa tão simples, confiar em Deus. Alguém pode dizer, não é tão simples, nós ainda não confiamos em Deus. Utilizando-se das informações de Jesus, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba. Imaginemos quantas folhas existem nesse planeta. Rio Preto tinha muito sibicuruna plantado nas calçadas. Meu Deus do céu, quem limpa a calçada sabe quantas folhas caem numa noite de uma sibicuruna. Pois Deus sabe de cada folha que cai. Deus sabe dos fios de cabelo que estão em nossas cabeças. Na minha não precisa nem ser Deus para contar. O que significa dizer que Deus sabe tudo. E disse Jesus ainda que Deus pode tudo. Para Deus todas as coisas são possíveis. Ora, se Deus sabe tudo e pode tudo, por que Ele não muda a minha vida?
Ou porque acontecem essas coisas que me desagradam, que me desanimam, que me põem para baixo, me deixam em estados depressivos, estressantes. O erro não está em Deus, o erro não está do lado de fora, o erro está do lado de dentro. Porque se Deus sabe tudo, pode tudo, e ainda assim deixam as coisas acontecerem comigo, é porque tem uma motivação, e essa motivação é me levar para a perfeição. Consequentemente, eu preciso aprender a tirar proveito dessa situação para me melhorar enquanto espírito, para me melhorar enquanto ser imortal que está em busca da perfeição. As pessoas não têm nada com isso. Aliás, tem. As pessoas são as possibilidades divinas para o nosso crescimento. E quanto mais problemático para nós, maior é o nosso desafio para vencermos intimamente, de forma que nós estaremos sempre com pessoas que são abençoadas por Deus, para que nós possamos interagir com elas para crescimento nosso, ajudando elas próprias. Então, quando é que nós confiamos em Deus? Quando nós aceitarmos a nossa vida como ela é e buscarmos soluções positivas e produtivas. Quando é que eu não confio em Deus? Quando eu reclamo. Quando eu reclamo que o sinal fechou na hora que eu cheguei. Quando eu reclamo que choveu na hora de sair do trabalho e eu não estou sem o guarda-chuva. Quando eu reclamo que aquela pessoa lá em casa está me pedindo a mesma coisa pela enésima vez. Eu não estou confiando em Deus. Quando eu reclamo das medidas que o governo toma, ou do tamanho da mordida do leão, eu não estou confiando em Deus. E isso nos remete a um posicionamento de mudança de entendimento, de mudança dos nossos valores, de mudança do nosso jeito de ser e de pensar, de mudança das nossas vontades. Pois é, os pensamentos que temos e as nossas vontades é o que atrai espíritos para junto de nós. Para finalizarmos as nossas reflexões, nós todos estamos buscando um estado de espírito que se chama viver no céu. Uma sensação de bem-estar constante. Ou seja, em termos de religião, as pessoas buscam durante as suas vidas algo de forma que dê a salvação depois da vida, ou seja, viver um estado de felicidade. A doutrina espírita, por isso mesmo, fala que é possível ser feliz aqui, numa certa medida, em função das nossas necessidades e condições espirituais. O que queremos dizer é que Jesus sintetiza o estado de céu e o estado de inferno numa passagem muito interessante do Evangelho de Jesus. Diz ele, para o estado de céu, que à época se entendia à direita de Deus: passai à direita, benditos de meu Pai, porque eu tive fome, e acrescentamos nós, não importa do que, e te demos de comer. Eu tive sede, e me destes de beber. Eu estive nu, e me vestistes. Eu estive doente, e foste me visitar. Eu estive preso, foste me ver. Eu fui estrangeiro em vossa terra e me hospedastes. Senhor, quando foi que te fizemos isso? Para termos direito ao bem-estar, ao céu. Quando fizeram um desses meus mais pequeninos irmãos. Passai à esquerda, malditos de meu Pai. Porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber. Eu estive nu e não me vestistes. Eu estive doente e não me foste visitar. Eu estive preso e não me foste ver. E eu precisei de guarida e não me destes hospedagem. Senhor, quando foi que não te fizemos isso? Quando não fizeram um desses meus mais pequeninos irmãos. A condição de bem-estar íntima tem a ver tudo com a nossa sintonia espiritual. Quando nós estivermos pensando como os bons espíritos pensam, que pensam como Jesus pensa, nós estaremos sendo médios dos bons espíritos, mas nós estaremos trabalhando para os menores irmãozinhos de Jesus, que é o próximo, quando necessita de algo de nós. Quando nós estivermos cedendo para nós mesmos, nas nossas tendências viciosas da vaidade, do orgulho e do egoísmo, nós estaremos sendo médiuns dos espíritos inferiores e infelizes que querem permanecer estacionados e querem que a gente permaneça também estacionado. A opção será sempre nós. Sempre nós. E já estamos num estágio tal que é possível compreender isso.
onde nós andarmos, seja dentro de nossa casa, no ambiente do centro espírita ou no mundo lá fora, nós sempre estaremos representando espiritualmente a nossa qualidade através da luz que nós emitimos. Dirá então Jesus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11: a candeia do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Vê então que a luz que há em ti não sejam trevas. O que Jesus está dizendo? Nós carregamos uma identidade espiritual que nos remete a nos ligarmos a espíritos de todo tipo. Quem escolhe a sintonia somos nós. Sempre nós. Ninguém tem nada com isso. Por mais mal que alguém possa direcionar nós outros, por mais mal que alguém possa direcionar por conta do jeito que nós somos e fazemos, isso só terá sintonia se nós vibrarmos no mesmo sentido. Se nós vibrarmos superiormente a isso, não nos atingirá, pelo contrário, vai nos defender. E a pergunta última é: estamos sendo médiuns de quem? No nosso dia a dia. Podemos ser médiuns de Jesus, fazendo para o próximo aquilo que ele faria se estivesse no nosso lugar. Não nos esqueçamos disso. E optemos por Jesus, mas nunca sem Kardec.